Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, em parceria com o Cid Concursos. Então agora é o maior site de videoaulas das Américas. Meu companheiro, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a nossa aula é de pontuação para a banca CESP. E o CESP adora esse assunto. Agora, eu quero tranquilizá-los. Não é um assunto difícil na prova. É claro que não é tranquilo demais também, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Estudando com calma e tranquilidade, revendo a aula, fazendo os exercícios novamente, tudo vai dar certo. É claro que a gente tem sempre de ter um pouquinho de atenção. Às vezes, quando a gente faz com falta de atenção, a gente acaba derrapando. Todo mundo derrapa. Olhou uma questão com um pouquinho não está muito atento, a gente acaba derrapando. Eu derrapo, você derrapa, todo mundo vai derrapar. Então, o que significa? Na hora da prova, você tem de estar muito bem concentrado e com certeza vai conseguir solucionar todas as questões, ou pelo menos a maioria. Ficou na dúvida? É aquilo, né, galera? É o CESP. Então, você deixa em branco e parte para a próxima. Agora, vem aqui comigo e vamos estudar o conceito da pontuação de forma geral e para o CESP, tá? Chamamos de pontuação o uso de sinais para marcar na escrita pausas e mudanças de entonação típicas da fala. Porque na fala, a gente não tem como dizer assim, ó, eu estou falando e daqui a pouco, ó, vírgula, eu estou falando daqui a pouco ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Então, na escrita, acaba marcando essa estrutura que a gente tem na oralidade. Como, por exemplo, eles fecharam a porta. Eles fecharam a porta. E eles fecharam a porta? Então, estes sinais alteram a entonação da pronúncia do falante. Agora, em concursos públicos, a vírgula é o principal sinal de pontuação, mas também estuda-se ponto e vírgula, dois pontos, travessões e parênteses. Mas a gente tem que saber que falou em pontuação em concurso público, o carro-chefe é a vírgula. Só que é o seguinte, vírgula não é uma pausa para a respiração, vírgula é processo sintático. Então você tem que saber bem sintaxe para poder dominar a pontuação. Se você sabe bem sintaxe, pontuação você tira de letra. Agora, se você ainda está capengando na sintaxe, você precisa estudar e bem. Vou dar dicas de aulas que você precisa estudar para que isso daqui não seja nenhum bicho de sete cabeças para você. Você precisa estudar bem a aula de predicação verbal. Você precisa estudar bem a aula de regência. Você precisa estudar bem a aula de concordância, a aula de tipos de sujeito. Você precisa dominar o processo sintático para dominar a vírgula, tranquilo? Então vem aqui comigo, ó. A vírgula serve para marcar rupturas na ordem direta. O que seria a ordem direta? Sujeito, verbo e complementos verbais. Então, é o famoso sistema SVC. Não há vírgula, exceto para marcar elementos intercalados. Opa! Então, vamos lá. Vamos entender o que significa. Na ordem direta, a gente normalmente não tem vírgula. A gente tem a obrigatoriedade de colocar uma vírgula quando a gente tem um elemento intercalado, ou seja, ali no meio da estrutura. Ou quando a gente começa a fazer as alterações. E aí a gente já está pensando na estrutura de ordem indireta. Vamos entender mais ou menos como é que isso funciona. Ó. A gente tem aqui o sistema SVC. Sujeito, verbo e complemento. Beleza? Sujeito, verbo e complemento. Aí eu boto assim, ó. Sidney comprou um carro ontem. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Num primeiro momento, nesta estrutura, eu posso ou não ter vírgula. Aí você pensa assim, ué, Sidney, você não pode ter vírgula na ordem direta, aí não vai ter vírgula. Vamos entender. É claro que na ordem direta, por ser uma estrutura facilitadora de comunicação, a gente não pode ter interrupção. Então, não vou separar o sujeito do verbo e nem vou separar o verbo do complemento
complemento exigido por ele. Aqui. Não vou fazer isso. Aí o aluno olha para cá e pensa, então não pode ter vírgula aí, não é, Sidney? Pode. Pode ter uma vírgula aqui, depois de carro e antes da palavra ontem. Só que essa vírgula é uma vírgula facultativa. E vamos entender por quê. Na época que a gente estava no ensino fundamental, quem melhor nos ensinou isso foi a famosa tia Teteia. Vocês vão aprender que eu nunca dou paulada na tia Teteia. Ela sempre nos ensinou muito bem. Porque ela nos ensinou assim, sujeito, verbo, objeto e os complementos. Por que ela fazia isso? Porque para a gramática tradicional, o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. É o objeto que é exigido pelo verbo. E quem são esses complementos? São os adjuntos adverbiais. Então, entre o sujeito e o verbo, realmente eu não posso ter vírgula. E entre o verbo e o objeto, que é o complemento verbal, que é o complemento exigido pelo verbo, eu também não posso ter vírgula. Agora, esse complemento adverbial ali, aquele adjunto adverbial, pode ter uma vírgula facultativa. Por quê? Porque ele é um algo a mais. Ele é um algo a mais. Não necessariamente ele precisaria estar ali. Ele é um algo a mais. Então, poderia simplesmente dizer, Sidney comprou um carro. E você entenderia, porque aqui eu tenho a estrutura do sistema SVC. Então, eu vou de cara no verbo e pergunto a ele quem é o sujeito. Quem comprou? Sidney. É óbvio que nessa estrutura aqui, eu não posso colocar uma vírgula ali. Eu não posso separar o sujeito do verbo. Agora, vamos ver quem realmente está sendo exigido por esse verbo. É claro que todo o resto é o complemento. Mas qual é o complemento que foi exigido pelo verbo? Está aqui, Quem compra, compra alguma coisa. Então, tem um verbo transitivo direto e um carro é o objeto direto. Então, entre o verbo comprou e o termo a estrutura um carro, eu também não posso ter vírgula. Essas vírgulas aqui, são erradas, são equivocadas. Então, nessa estrutura toda aqui, em que eu tenho o sujeito, o verbo e o objeto que foi exigido pelo verbo, não pode ter interrupção, não pode ter vírgula, mas pode rolar uma vírgula facultativa ali. Agora, na hora da produção textual, a gente evita essas vírgulas facultativas para não deixar o texto truncado, a não ser que a gente tenha alguma intenção. Tudo está por trás da intenção, naquele contexto. Então, existe uma intencionalidade discursiva. De repente, eu quis enfatizar que foi ontem. De repente, não. Eu quis. E por isso eu vou lá e coloco a vírgula. Por exemplo, apareço com um carro numa festa. Aí o carro está todo sujo, todo batido. Aí o cara fala assim, que isso, Sidney? Esse carro é velhão, hein? Esse carro aí tu comprou quando? Tu comprou em 1995? Eu falo, que isso, rapaz? Comprei esse carro, vírgula, ontem. Para enfatizar que foi ontem. E, como é que pode estar todo batido, entendeu? Mas como o camarada estava dizendo que o carro era velho, aí eu enfatizei que eu comprei o carro ontem, para dizer que o carro era novo, para querer tirar uma onda. Mas eu não tirei onda nenhuma, já o carro está sujo, batido e velho, né? Agora, entenderam mais ou menos a estrutura? Vamos treinar um pouquinho mais, para a gente poder observar isso. Aqui, Primeira sentença. Os rapazes leram o livro no final da semana passada. Então, aqui, a gente sempre, quando está estudando uma estrutura para poder fazer uma análise sintática, na verdade, uma análise morfossintática, a gente sempre procura por quem? Pelo verbo. E na hora que eu estou fazendo uma questão de pontuação, eu não posso deixar o verbo passar batido também, porque ele manda na análise morfossintática, na análise sintática, e vírgula é processo sintático. Então vamos lá, aqui eu tenho um verbo. Quem é o sujeito? Quem foi que leu? Os rapazes. Então eu tenho aqui o sujeito e o verbo. E eu não posso separar o sujeito do verbo. Então aqui não pode haver uma vírgula. Agora, vamos observar que o resto é o complemento. Mas qual foi o complemento realmente exigido pelo verbo? O que foi lido? O livro. Então, nesse contexto, quem leu, leu alguma coisa. Então, tem um verbo transitivo direto e o livro.
objeto direto. Mas apareceu um algo a mais, não apareceu um algo a mais? Que foi essa estrutura aqui, ó, no fim da semana passada. Tudo isso é um adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial temporal, tudo isso. Agora, o adjunto adverbial, ele tem a posição original no final da estrutura, no final da sentença. Como é a posição original dele, não precisa de vírgula. Mas eu posso colocar? Eu posso colocar uma vírgula facultativa. Só de saber isso, você já está há anos-luz na frente de muitos candidatos. Só de saber isso. Porque se cai uma dessa na prova, muita gente iria errar. Agora, o CESP. O CESP gosta de brincar com o quê? Ele gosta de brincar com esse deslocamento do adjunto adverbial. Ele gosta, principalmente, de deslocar para o início da frase. Então, vamos observar. Está aqui, ó. Os rapazes leram no fim da semana passada o livro. Na hora que a gente tem essa mudança, e observa que aqui está no meio, está intercalada, como a gente mencionou lá no início da aula, eu tenho de entender a regra que o CESP vai utilizar. É a regra do adjunto adverbial deslocado, seja para o início da sentença ou para o meio da sentença. Quando é no início da sentença, a gente diz que é uma vírgula para destacar o adjunto adverbial deslocado. Quando é no meio, para destacar uma oração intercalada, porque ela está exatamente intercalada, no meio da estrutura. Quando vai acontecer a questão da vírgula obrigatória nesse caso? Porque aí a gente vai estudar dois tipos de vírgulas. A gente vai estudar a vírgula obrigatória e a vírgula facultativa. E é uma brigalhada, porque a gente vai ter de discutir o tamanho deste adjunto adverbial. Quando o adjunto adverbial é deslocado, a vírgula será obrigatória quando for um adjunto de grande extensão. E a vírgula será facultativa quando for um adjunto de pequena extensão. Caramba! Quem define isso? O que é grande, o que é pequeno? É muito subjetivo. Tanto é que é uma briga entre os gramáticos. Tem autor que diz que 5 palavras tornam a adjunto adverbial grande. Portanto, a vírgula só seria obrigatória com 5 palavras. Já tem autor que diz que 2 palavras tornam a adjunto adverbial grande. Então, 2 palavras já tornaria o adjunto adverbial, né, obrigatório ali na questão da vírgula. Agora, como a gente aprendeu na escola? Normalmente na escola, a professora, com 2 palavras, ela já fazia a gente colocar a vírgula. Está errado ou está certo? Está certo. Mas não era, para a nossa banca, uma vírgula obrigatória. E agora a gente vai entender isso. Está lá no seu edital. Quando você pega o edital, o CESP já se posiciona. Ele se posiciona igual à Academia Brasileira de Letras. Diz que para ter um adjunto adverbial grande, nós precisamos ter 3 palavras ou mais, ou seja, 2 ou 1 é um adjunto adverbial de curta extensão, portanto, vírgula facultativa. O CESP leva isso tão a sério, que chega a cobrar na redação. Então, se você tem um adjunto adverbial grande e não coloca vírgula, o CESP vai te penalizar. Então, vem aqui comigo, ó. Quando a gente pega essa estrutura no fim da semana passada, isso é ou não é uma estrutura grande? Tem ou não tem mais de 3 palavras? Tem. Então, é adjunto adverbial deslocado. Quando a gente pega esse adjunto adverbial deslocado, a vírgula, quando ele é pequeno, a vírgula é facultativa. Quando ele é grande, a vírgula é o quê? Obrigatória. E aí observa como o processo é sintático. Eu tenho aqui o verbo, leram. Quem foi que leu? Os rapazes. Então tem o sujeito e verbo e aqui não vai ter vírgula. Agora, o que realmente foi lido? O livro. E aí você observa que entre o verbo e o complemento exigido por ele, aparece uma estrutura. Quando a estrutura é pequena, não interfere. Mas como aqui no caso a estrutura é grande, eu tenho a obrigação de separá-la através das vírgulas. Então aqui, ó, os alunos leram, vírgula. No fim da semana passada, vírgula, o livro. Posso retirar essas vírgulas? Não posso, porque o adjunto adverbial aqui é grande, portanto a vírgula é obrigatória. Vamos para a próxima estrutura, ó. Os rapazes, no fim da semana passada, leram um livro. E aí observa que o verbo está aqui.
E quem foi que leu? Os rapazes. E aí observa que entre o sujeito e o verbo tem uma estrutura. Detalhe, uma estrutura grande, com mais de 3 palavras. Portanto, uma vírgula obrigatória. E aqui, ó, a estrutura, vai até marcar um asterisco aí no teu material, a estrutura que as bancas adoram é deslocar o adjunto adverbial para o início da sentença. Por que eu estou dizendo que as bancas gostam mais dessa estrutura? Porque no meio, às vezes os gramáticos não deixam muito claro. Então o camarada, como é um bom leitor e interpreta bem o que está escrito, ele entende que ali no meio vale para a estrutura que está no início também, a mesma coisa. Mas às vezes os avaliadores eles não querem correr esse risco. Então eles colocam no início, que aí eles já estão respaldados. Então acompanha aqui comigo. No fim da semana passada, se eu simplesmente tivesse colocado ontem é só uma palavra. Então aqui eu poderia colocar o quê? Uma vírgula, mas seria uma vírgula facultativa. Tanto é que se a vírgula é facultativa e a questão diz que ela pode ser retirada sem atribuir prejuízo gramatical ou semântico, tranquilo, a vírgula é facultativa. Se ela é facultativa, ela pode ser retirada e não vai atribuir prejuízo. Então aqui, ó, facultativa. Agora, quando eu tenho um adjunto adverbial grande, a vírgula é obrigatória. Por que as bancas gostam muito de mexer com essa estrutura para o início? Porque quando coloca aqui no meio, o aluno aprendeu na escola que não pode ter interferência entre o sujeito, o verbo e o objeto. Ele aprendeu isso. Então, quando ele vê alguém no meio ali entre o sujeito e o verbo, ele já marca entre vírgulas. Por exemplo, não precisa nem ser uma vírgula obrigatória. Pode ser um adjunto adverbial pequeno, mas ele vai colocar vírgula, porque está interferindo na conexão entre o sujeito e o verbo. E também entre o verbo e o complemento. Se tiver alguém ali no meio, o camarada vai colocar vírgula. Agora, quando está no início, a gente costuma ficar desatento, porque eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo e eu tenho o complemento exigido pelo verbo. E a ordem deles não possui interferência. Aí o que acontece? O aluno relaxa. Então pensa, tá tranquilo. Só que, olha o que a gente fez aqui. A gente pegou essa estrutura desse adjunto adverbial, que tem como posição original o final da estrutura, assim como a gente utilizou na primeira frase. Os rapazes leram o livro no fim da semana passada, deveria ser assim a posição original. O que a gente fez? A gente interferiu e colocou na ordem indireta. Então, se o adjunto adverbial é grande, aqui a gente tem uma vírgula obrigatória. E se a questão perguntar se eu posso retirar aquela vírgula ali? Obviamente não. Eu só posso retirar se a vírgula é facultativa. Quando a vírgula é obrigatória, eu não posso retirar. Beleza? Agora, diante disso, eu quero que vocês entendam uma malícia, não só do CESP, mas uma malícia de todas as bancas para concurso público. Por exemplo, aqui a gente trabalhou o período simples, mas essa máxima vale também para o período composto. E eu quero que vocês entendam isso com toda a calma e tranquilidade. Quando a gente pensa, por exemplo, nas orações, deixa eu até pegar a canetinha preta, a gente tem a oração do período simples, que é o sistema SVC. Aí a gente tem a oração do período composto, em que a gente tem 2 ou mais orações. Aí eu tenho o período composto por coordenação e eu tenho o período composto por subordinação. Quando o período é composto por coordenação, é isso aqui, ó, um do lado do outro. São elementos independentes sintaticamente. Agora, quando é uma oração subordinada, eu tenho uma oração principal aqui em cima e uma subordinada aqui embaixo, dependendo da principal para poder fazer sentido. Agora, se essa subordinada depende da principal, ela exerce função em relação à principal. Deixa eu explicar isso com mais calma e tranquilidade para que você possa entender. Então vamos lá. Eu tenho aqui o período composto. Aí eu tenho o período composto por coordenação. E eu tenho o período composto por subordinação.
Quando é coordenado, eu disse a vocês, ó, tá um do lado do outro. Isso que significa dizer que o termo é coordenado. Ou seja, eles são equiparados. Um é independente do outro. Ou seja, eles são independentes e um vai exercer função em relação ao outro. Eu entendo esse, assim como eu entendo esse. Pronto, acabou. Normalmente a gente coloca assim, ó, a assindética e a sindética. A assindética é aquela que não tem um síndeto, o conectivo, ou seja, a conjunção. E a sindética é aquela que tem o conectivo, a conjunção. Como eu vou representar isso? Eu vou representar através de dois sistemas SVC. SVC para a primeira oração coordenada, barra SVC para a segunda oração coordenada. E aí se liga. A gente vai falar sobre essa vírgula ainda hoje. Foi a primeira vírgula que você aprendeu na escola. Foi a vírgula enumerativa, a famosa vírgula da lista. Aquela vírgula que a gente usa para separar elementos de mesma função sintática. Fui à feira, comprei banana, vírgula melancia, vírgula abacate, vírgula e mamão. Então, quando a gente pega essa vírgula que separa elementos de mesma função sintática, a gente pode colocar aqui, ó. Observa que são elementos de mesma função sintática, são iguais, então eu posso separá-los através de uma vírgula. Normalmente, quando é que a gente não coloca a vírgula aqui? Quando a gente tem um E que indica soma. Então, quando eu digo Pedro estudou, mas não passou de ano, eu digo Pedro estudou, vírgula, mas não passou de ano. A vírgula para separar as orações que são idênticas, sintaticamente. E aquele mais ali, que é uma conjunção que serve para ligar orações, portanto, sua posição original no meio das orações, então eu tenho a vírgula e depois a conjunção. Agora, quando eu tenho um E que indica soma, é o mesmo valor que você aprendeu na listinha também. Por exemplo, eu coloco que eu comprei banana, vírgula, abacate, vírgula e mamão. Quando eu boto esse E, eu boto a vírgula? Não, eu boto esse E para assinalar que é a finalização da soma de todas aquelas estruturas ali, não é? E eu não coloco a vírgula. Então, quando eu digo Pedro estuda e trabalha, eu também não preciso da vírgula. Então, olha a importância da estrutura da pontuação em relação à estrutura sintática. Beleza? Agora, quando eu tenho a oração subordinada, eu tenho a substantiva, a adjetiva e a adverbial. Em relação às funções sintáticas, cada uma delas vai exercer funções específicas. Gramaticalmente, elas já exercem funções. A substantiva exerce função de substantivo, a adjetiva exerce função de adjetivo e a adverbial função de advérbio. Mas elas vão exercer uma função sintática em relação à oração principal. Gramaticalmente, a adverbial tem função de adjunto, tem função de advérbio. Mas sintaticamente, a gente já aprendeu lá na aula de períodos simples. Quando é um advérbio gramaticalmente... Olá, meus amigos! E aí, tá gostando da aula do professor Sidney Martins? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer assistir essa videoaula e quer fazer o curso completaço, 100% focado no língua portuguesa na banca do CESP, convido vocês a acessar o nosso site. Lá nós temos essa videoaula e mais este curso, que temos aí 30 videoaulas, 33 horas de videoaula, 60 dias de acesso por investimento aí, o melhor custo-benefício do mercado, apenas R$ 70. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aí aqui no Lá Concurso. Ah, já esquecendo, se você quer baixar o material de apoio dessa videoaula, o material de apoio completão, clique aqui embaixo e você pode baixar esse material de apoio gratuitamente aqui no Lá Concurso. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá